Olá pessoal, aqui quem vos fala é Mauro do canal Politicamente Incorreto. E hoje irei falar um pouco sobre a aprovação da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, cujo decreto já foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer. O tema foi motivo de votação hoje pela madrugada, dia 20 de fevereiro do ano corrente, e tiveram teve uma abstenção, tiveram 340 deputados federais que votaram a favor da intervenção e 72 deputados que votaram contra a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por ser presidente, não podia votar nesta sessão. Pois bem, é interessante analisar um pouquinho e o porquê alguém votaria contrário a essa intervenção, considerando que o Rio de Janeiro está vivendo praticamente uma guerra. Pessoas estão morrendo à torta e à direita. A criminalidade está tomando conta. E isso não é para acontecer em estado nenhum do país. Infelizmente, lá no Rio de Janeiro, devido às várias administrações pela qual passou, parece que a preocupação da segurança nunca foi exatamente um dos pontos cruciais. E eu gostaria de falar um pouco apenas, ou melhor, citar apenas alguns políticos que votaram contra esta intervenção. O porquê votaram contra, acredito que a maioria de nós já tem conhecimento, que é justamente por pertencerem a partidos de esquerda ou extrema esquerda, como preferir, e não se familiarizarem muito bem com militares. A realidade é essa. Ainda paira sobre a cabeça deles aquela intervenção militar ocorrida em 1964, que praticamente aniquilou o sonho comunista de tomar a força, ou melhor, de tomar o poder no Brasil à força, como aconteceu em Cuba. Pois bem, vamos a alguns dos deputados que votaram, ou melhor, irei citar aqui apenas alguns de outros partidos que não votaram a favor, alguns isoladamente. No entanto, tiveram bancadas de partidos que votaram totalmente contrário. Vamos lá alguns deles. Do partido Avante, teve o Valdir Maranhão, de lá do Maranhão ele votou contrário à intervenção. Teve também do partido Podemos, o Bacelar, de lá da Bahia. O Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. O delegado Valdir, de Goiás, do partido PR. Teve também o Wellington Prado, de Minas Gerais, do partido PROS. Do PSB, lá no Amapá, teve a Janete Capiberibe. Do PSDB da Bahia, teve João Gualberto. Do PT, todos votaram contra a intervenção. Do PCdoB, todos votaram contra a intervenção. E do PSOL também todos votaram contra a intervenção. Ou seja, dos poucos mais de 400 deputados que haviam, convém salientar que a Câmara é composta por 513 deputados federais, tinha um pouco mais de 400 lá, e os que votaram desses partidos, PSOL, PT e PCdoB, que estavam lá presentes, todos eles votaram contrários à intervenção. Na abstenção, teve do PMDB o Nilton Cardoso Júnior. E, como eu já falei inicialmente, o Rodrigo Maia não pôde votar, por ser o presidente nesta sessão. Ou melhor, o presidente da Câmara na sessão, ele não pode expressar o seu voto. Pois bem, o que chamou a minha atenção não foi simplesmente o fato de alguém votar contra, se bem que eu não entendo por que alguém votaria contra algo que vai trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto à população do Rio de Janeiro, que, como nós sabemos, vive um caos na segurança pública.
Mas alguns chamaram a atenção porque a Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados federais, ela envolve todos os deputados eleitos em todos os entes da federação. Então, alguns deles não são do Rio de Janeiro. Porém, tiveram alguns que são do Rio de Janeiro. No entanto, parece que vivem uma realidade diferente do restante da população do Rio. O que é impressionante é alguém do Rio de Janeiro presenciar tudo o que acontece, todo o caos que existe na segurança pública, e de repente, quando tem a oportunidade de mudar alguma coisa, quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa para dar à população uma certa sensação de segurança, ou até mesmo uma segurança, eles votam contrários. E foi justamente o Glauber, ele foi eleito pelo Rio de Janeiro, deputado federal pelo PSOL, o Chico Alencar, também deputado federal pelo Rio de Janeiro e também do PSOL, o Jean Willis, aquele deputado que em vez de quando alguma coisa na mídia sai sobre ele, e na internet também, ele é meio espevitado, podemos assim dizer, também do PSOL, votou contrário à intervenção. Teve também a Jandira Fegali, do PCdoB, também eleita pelo Rio de Janeiro, e votou contrária à intervenção. Ela fez até um vídeo, e eu irei fazer uma crítica desse vídeo, eu acredito, por esses dias. Teve também a Benedita da Silva, do PT, ela também foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Teve o Luiz Sérgio, do PT, também eleito pelo Rio de Janeiro. Teve também o Valdir Damos, do PT, também do Rio de Janeiro. Aí eu fico analisando qual é a realidade que esses deputados federais eleitos pelo Estado em questão vivem exatamente. Porque se a população sente-se insegura, através de pesquisa se identificou que mais de 80% da população é favorável à intervenção. Então esses deputados federais que foram eleitos por estes cidadãos, por que também não votaram a favor? Até bem que não precisou do voto dessas pessoas, destes deputados, para que fosse aprovada a intervenção. Foi aprovado por grande maioria, 340 dos presentes votaram favoráveis, um ficou lá em cima do muro, o que é tão detestável quanto aqueles que votaram contra, e esses 72 votaram contra, em especial esses cujos nomes eu citei agora há pouco, que, sendo do Rio de Janeiro, eleitos pelo Rio de Janeiro, provavelmente devem ter residência também no Rio de Janeiro, porque para ser candidato tem que ter residência no estado em questão, e votaram contrários. Acredito que essas pessoas, apesar de terem sido eleitas pelo Rio de Janeiro, não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Parece que elas vivem em um mundo paralelo, onde tudo é perfeito ao modo deles. Deputados, vocês aí eleitos pelo Rio de Janeiro, a população está vivendo em um caos. A segurança pública, infelizmente, não está conseguindo atender. A demanda está sendo maior do que a oferta, a criminalidade está aumentando cada vez mais. E vocês, sem a coragem de, mesmo tendo sido eleitos pela população do Rio de Janeiro, ainda votarem contra essa intervenção, estão praticamente votando contra mais de 80% da população que é favorável à intervenção militar lá no Rio. Porque a Polícia Civil, a Polícia Militar não está conseguindo dar conta. Então, nesse momento, toda ajuda é necessária. O ideal seria que não precisasse. Porém, precisa. A realidade é esta. O Rio de Janeiro está precisando de segurança pública eficaz, de segurança pública eficiente. Se nesses desmandos que ocorreram nos últimos anos não chegaram a este consenso, então a população está pedindo socorro. A intervenção ela não está vindo em boa hora, ela está vindo tarde. Ela era para ter vindo antes, mas se veio agora, então o mínimo que vocês que foram eleitos pelo Rio de Janeiro deveriam fazer era ser favoráveis também, porque o cidadão precisa de segurança. É ele que paga impostos, é ele que paga o salário de vocês.
Mas é claro, o que é esperar de alguns deputados cuja ideologia é simplesmente dizer que a culpa da existência de certos bandidinhos e certos criminosos é simplesmente da população. Porque a partir do momento que alguém prega uma ideologia de que a criminalidade existente, de que os criminosos existentes são vítimas da sociedade, então ele está querendo vitimizar esse bandido, está querendo colocar a culpa em alguém. E eles estão literalmente colocando a culpa no povo, por não ser tão tolerantes com bandidos quanto eles são. E, infelizmente, a realidade é esta. Esses deputados votaram contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. Espero que a população do Rio de Janeiro preste bem atenção nesses e que tomem uma atitude. Tomem uma atitude. Acredito que alguns do Rio de Janeiro são contrários à intervenção, mas a grande maioria da população é favorável. Então, eu espero que esta intervenção venha a produzir bons frutos e que a população possa sentir-se segura, porque a população merece sim sentir-se segura, merece que possa viver como a Constituição diz, poder ir e vir com segurança, poder ir e vir sem medo. Pois bem, vai aí a minha indignação com a questão da insegurança que a população está vivendo e que, por ser ano eleitoral, peço que os cidadãos do Rio de Janeiro prestem bem atenção em quem irão votar, guardem o nome desses deputados e deem a resposta a eles nas urnas. Até mais, pessoal.